Olá pessoal, vamos dar continuidade à pintura com a tinta óleo, com essa tela que foi iniciada na aula passada. E vamos começar adicionando as partes mais escuras e as partes mais claras, para que a gente comece a perceber os detalhes da tela. Como eu falei na aula passada, a tinta óleo tem uma vantagem dela não secar tão rápido. Então, a tinta que eu coloquei anteriormente, ela ainda vai estar molhada. E aí, com isso, com o processo da mistura, ela vai misturando com a tinta que você vai adicionando, né? Então, você vai adicionando e misturando e fazendo esse efeito do esfumaçado, que é bem utilizado na tinta óleo. Então, você tem um tempo para trabalhar na tela que é muito diferente das outras tintas, como a aquarela ou a acrílica, por exemplo. E ao mesmo tempo que você tem essa vantagem da tinta não secar tão rápido, isso também pode ser uma desvantagem. Por isso que muitas vezes a gente usa também o diluente secativo para acelerar um pouco esse processo, porque às vezes você colocou uma tonalidade errada de cor, ou às vezes você fez um formato que não era bem assim, você precisa colocar outra cor em cima, e aí isso acaba misturando tudo e dando um tom que você não quer, que vai demorar demais para secar. Então o gel secativo é justamente para essas ocasiões. Por exemplo, eu fiz o braço ali que não ficou no formato que eu queria, e aí eu quero ajeitar isso, e aí a tinta tá mole, então se eu colocar a cor vermelha, por exemplo, ali do capote da Branca de Neve, aí vai misturar com o tom do braço e não vai ficar legal. Então o gel secativo também funciona nessa ocasião. Agora eu vou começar a trabalhar o rosto, que é uma das partes mais importantes da tela, né, que logo o olhar do observador fixa é no rosto. Então vocês vão perceber que eu vou ficar indo e voltando, sempre ajeitando, vou ter um tempo maior da tela ali nesse detalhe do rosto. Quando a gente trabalha com retrato, geralmente a gente dá um tempo maior e uma importância maior ao rosto. Eu estou fazendo essa pintura com base duas referências, que é uma fotografia da Branca de Neve e uma fotografia de uma floresta. Então eu estou fazendo a união dessas duas fotografias para compor aí a minha tela. Na hora da pintura de rosto, de pele, na verdade, é bem importante a gente pensar as camadas e as variações de cor que essa pele vai nos trazer, porque geralmente a gente olha para a fotografia, né, e vê apenas um tom, um único tom, mas não é bem assim. Os olhos, eles são mais fundos, a gente tem a marca da bochecha, né, a gente tem os aspectozinhos ali, cada detalhezinho do nariz. Então a gente tem que se atentar aos mínimos e mínimos detalhes. Eu terminei mais ou menos o formato do rosto, ainda tem outros detalhes, mas eu vou deixando para depois e vou começar a fazer o cabelo. Lembrando que, assim como nas outras pinturas, e mais ainda na óleo, é preciso você parar, você voltar na tela, você tirar uma foto com seu celular para você ver como tá ficando, não terminar no mesmo dia e voltar, porque esse tempo desse processo da tela é muito importante. Essa pintura ela foi feita em um dia, então vocês vão perceber que ela tá mais corrida, mais breve, mas o indicado é que você tenha um tempo maior. Tente trabalhar um pouquinho de cada vez, todos os dias. Coloca ela no local em que você vai ter acesso facilmente durante o seu dia a dia, que você vai poder olhar para ela, voltar e olhar e trabalhar fácil. Então é bom que o material também já fique ali fácil, para que facilite, porque você sempre vai estar trabalhando com detalhes e todos os dias você enxerga um novo detalhe. Agora que eu já terminei ali a primeira remessa de detalhes da menina, eu vou começar no fundo
E o fundo eu vou fazer de uma forma bem despretensiosa, porque ele é como se tivesse desfocado, então não precisa realmente dar muito detalhe. É uma pintura mais solta, mais abstrata, em que você só vai ter uma ideia mais ou menos do que é aquela floresta. A intenção não é deixar muito detalhista. E aí é uma dica muito legal, porque você dá ênfase mais ao tema central, né? Que no caso aí é a Branca de Neve. Então o observador, quando ele vai olhar a tela, automaticamente ele já vai fixar os olhos no que tem mais detalhes, que é ali a Branca de Neve. Mas claro, isso não é uma regra, é só uma ideia que você pode usar se você estiver iniciando na pintura, mas você está livre para trabalhar como você achar melhor. Bom, terminadas as cores do fundo, eu vou voltar mais uma vez para os detalhes da branca e vou começar a adicionar as sombras, a luz, começar a se atentar mais os detalhes da fotografia, se atentar aos mínimos detalhes do rosto, porque cada centímetro quando você está pintando figura humana faz diferença, então você tem que ficar sempre voltando, sempre olhando mais para sua referência do que para a tela, porque é muito importante que cada milímetro esteja no lugar, porque senão vai fugir da ideia que você quer passar. Isso, claro, se você estiver tentando trazer um retrato realista, como é no caso dessa pintura. Se não, você fica mais livre, mais solto para fazer, inventar ali suas próprias características. Agora eu vou começando a trabalhar os pequenos detalhes com um pincel bem fininho, aqueles lugares onde tem uma sombra pequena que a gente não consegue nem perceber direito, que só quando vai pintar é que realmente a gente vê aonde tem um detalhezinho, uma covinha, uma coisinha que vai fazer toda a diferença na hora que seu quadro estiver pronto. Vou voltar agora para colocar mais uma sombra e uma luz nesses braços, porque eu ainda achei que estava muito branco, estava faltando essa sombra e essa luz para dar essa ideia mais realista. E agora começar a colocar os últimos detalhes em lugares que eu ainda não tinha percebido para finalizar a pintura a óleo. Bom, esse foi o resultado final, espero que tenham gostado. Pratiquem, quanto mais a gente produz, quanto mais a gente insiste, mais a gente vai melhorando. Obrigada e até a nossa próxima aula.